pode ficar sentado. E abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 18. Abre a Bíblia e acompanha na tela aí, você que sabe. Pode ficar a seu dispor. Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 12, Vinícius. Só para lembrar, Jesus estava no Getsemane, os soldados chegaram, pode ficar sentado que vai demorar. Eu vou lendo parte por parte aqui. Evangelho de João, capítulo 18. Não é carta de João não, tá? É Evangelho de João, capítulo 18. Ficou no bolso aqui, tá na benção. Versículo 12. Mas aí nós vamos acompanhar aí, fica tranquilo que eu não vou ler tudo de uma vez não. Só quer dizer que antes disso aí, Jesus estava no Getsemane e foi preso, injustamente, claro, ele não fez nada. Jesus era totalmente inocente, mas ele morreu por nós. Lembre-se disso, Jesus era totalmente inocente, mas pagou o preço por nós. Então, a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Aí eu quero que você imagine a cena, na sua mente aí. Imagina a cena. Jesus é Deus, Guilherme, não precisa passar por isso, ele é Deus. E ele foi preso como um malfeitor, pior do que Barrabás. E eles amarraram Jesus ali no meio de todos, ele passou toda essa humilhação. E você passa uma humilhaçãozinha e está falando, não, mas estão me humilhando demais e tal. Olha o que ele passou. Aliás, quando Pedro tira da espada e corta a orelha do soldado chamado Malco, Jesus fala que guarda a sua espada. Jesus pega a orelha do soldado ali e põe no lugar de novo. E é interessante que Jesus falou assim, eu preciso te falar, se eu quisesse, pediria ao meu Pai, e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos. Meu irmão, dá mais de 70 mil anjos, só para você ter a noção de quantos demônios tinha nesse lugar na hora. Mas para isso eu vim. Não vou beber o cálice que meu Pai separou para mim? Ele veio para isso. Jesus veio para morrer na cruz. Se ele não morresse na cruz, ele não teria consumado o projeto dele aqui na terra. Ele tinha que morrer na cruz. Agora, eles prendem Jesus de maneira humilhante, né? No versículo agora 16, Vinícius, por favor. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira. Tinha uma porteira lá, tá? Levando Pedro para dentro. Pode passar. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos desse homem? Disse ele, não sou. Então aqui começa, missionário Fabiano, olha só, Jesus simplesmente abandonado. Logo Pedro que falou que morreria por Jesus. Pedro que teve experiência gente, Pedro andou sobre as águas, no meio de uma tempestade. Pedro tirou dinheiro da boca do peixe. Pedro fez a pesca maravilhosa, coisa que nunca tinha pescado na vida dele. Pedro, ele, no Getsemane, ali antes, Jesus aparece para Jesus e para os discípulos que estavam ali, Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias. Moisés e Elias. Aí Pedro fala assim, Senhor, quer que eu construa 3 barracas aqui, 3 cabanas aqui? Uma para Elias, outra para Moisés. Pedro viu. Olha as experiências. Sabe o que quer dizer aqui? Experiência com Deus não é sinônimo de salvação. Está cheio de gente que tem experiência com Deus, mas vai para o inferno com a experiência e tudo. Pedro não era convertido, e mesmo assim Jesus deu a oportunidade dele ter todas essas experiências. Agora, você imagina,
Porque lá no Monte da Transfiguração, quando aparece Elias e Moisés, na verdade não é que Elias e Moisés desceram, é que Jesus subiu. Como é que o senhor sabe, pastor? É só você pegar o texto e vai ver que a roupa de Jesus ficou tipo um branco iluminado. E a roupa dele não estava assim. Então Jesus não estava na terra, ele subiu. E Pedro, e o Senhor abriu a visão de Pedro para ver aquilo ali que estava acontecendo. E mesmo assim, Pedro agora diz: não sou, não conheço. Pode passar isso. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Imagina a cena. Agora o sumo sacerdote. É interessante que é o sumo sacerdote de Deus. E Jesus é Deus, né? Mas eles não reconheciam Jesus como Deus. Aliás, quando Jesus falou que era o Filho de Deus, para eles foi uma blasfêmia. E Jesus falou assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí eles endoidaram. Falou: mas você não tem nem 50 anos. E Abraão, você viu Abraão? Jesus falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou. O que Deus fala com Moisés lá no monte? Quando Moisés pergunta o nome dele: eu sou. Então Jesus é Deus, é o próprio Deus. Agora, ele estava num corpo humano, para pagar os meus pecados e os seus. Passou toda essa humilhação. Aquela multidão ali de autoridades religiosas estavam ali. Lembrando que para se achegar a Deus, o sumo sacerdote tinha que entrar dentro do Santo dos Santos. Ele oferecia o sacrifício. Ninguém conseguia ter acesso a Deus a não ser pelo sacerdote. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Então tinha um véu por onde passava o sumo sacerdote. O véu, quando Jesus morre, ele é rasgado. Ou seja, não tem barreira mais. Nós temos livre acesso a Deus. Vocês estão entendendo? Porque você não vai ver no Velho Testamento as pessoas com esse livre acesso a Deus. Sempre tem um profeta, tem um sacerdote, alguém que é usado, não é assim? Davi, quando ia para a guerra, ia lá perguntar para Deus. O profeta era usado, Saul a mesma coisa, os outros reis a mesma coisa. Aí vinham os juízes e tal. Hoje não. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Amém, gente? E aí o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disso em oculto. Primeiro, Jesus está dizendo aqui que ensinou abertamente, nada escondido. Segundo, Jesus ia para a igreja. Ensinei na sinagoga e no templo. Tem gente hoje que é desigrejado. Se Jesus ia para a igreja, nós não vamos, não, senhor. Né? E não disse nada em oculto. Eu falei normal, ou seja, porque eles me prenderam na hora. Mas é claro que fazia tudo parte do processo. Jesus estava aí no processo, porque sabia que fazia parte do processo. Pode vir nisso. Para que me pergunta a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, presta atenção, Jesus estava amarrado perante as autoridades religiosas. Um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada, um tapa. Meu irmão, tomar um tapa na cara não é brincadeira, não. Agora imagina o tamanho do homem que bateu em Jesus. E Jesus, ele podia ter soprado, ele matava todo mundo e acabou a conversa. Não quero fazer isso mais não. Mas não, ele apanhou e ficou calado. Deu uma bofetada em Jesus, né? Dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote. Você acha que foi uma bofetada leve? Pela raiva e a ira que esse povo estava, todo mundo endemoniado? Você acha que foi leve? Não, foi uma pancada. Pode vir isso. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Então sai de um e vai para uma autoridade maior, religiosa. Eram os religiosos de Israel. É isso que você tem que entender. Eram os que intercediam pelo povo. Eram os que oravam pelo povo. No versículo 24, né? 25 agora, Vinícius.
E Simão Pedro estava ali. Jesus já tinha apanhado, amarrado, humilhado, batendo no rosto dele, e Pedro estava ali na fogueira esquentando o corpo. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. Imagina você no lugar de Pedro numa hora dessa. Não sou. Não passa um filme, deve ter passado um filme na cabeça dele. Jesus andando sobre o mar, Jesus ressuscitando Lázaro, Jesus fazendo aqueles milagres, enfim. Pode passar isso. E um dos servos do sumo sacerdote, parente, Pedro. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Sabe o que é interessante aqui, pastor Ivaldo? Fizeram tudo na moita, de noite, não foi na luz do dia. Já notou que quando a Polícia Federal vai na casa de uma pessoa levar um mandato, alguma coisa, 6 horas da manhã, começou o dia, está lá, né? Geralmente é assim, não é de madrugada. A não ser que tenha uma batida, alguma coisa assim. Não é de madrugada. Eles pegaram Jesus, na moita ali de noite, escondidinho, para não ter tumulto, para ninguém, para a multidão não poder interferir. E levaram para a casa de Caifás. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, segundo as regras. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Não, pode passar. Então, peraí, passou muito aí. 25. Então vai. Então Pilatos saiu fora e disse, que acusação trareis contra este homem? Aí agora, veja bem, o que eles queriam era matar Jesus. Mas pela lei eles não podiam fazer isso. Então eles levam para quem pode matar. É fácil, né? Eu não vou cometer o pecado, não, mas eu vou colocar na mão de alguém para cometer. Eu não vou fazer o erro, não, vou colocar na mão de alguém para cometer o erro. Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Mas quer dizer, nós não podemos não, mas eu coloco na sua mão para você poder matar. Eu não vou errar não, mas eu coloco na sua mão para você errar. Eu não erro, mas usufruo do seu erro. Entendeu? Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Porque se Jesus morresse pela mão dos religiosos, não seria morte de cruz. Ele tinha que... ele se fez de maldito na cruz, porque toda pessoa que morria na cruz era tido como maldito. Então ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Agora eu queria que você na sua mente imaginasse o clima espiritual que estava isso aí, o clima pesado que estava nisso aí. Leva Jesus para cá, o homem que andou sobre as águas, o Criador dos céus, da terra e do mar, tudo que neles há, joga para cá, joga para lá, empurra para cá. Jesus agora não podia mais pedir comida, pedir água, ir no banheiro, não podia fazer nada disso. Nada disso. Vocês estão entendendo? Quando você começa a usar sua mente para imaginar, porque a gente só pensa na cruz, que foi terrível, mas e o antes? A pressão emocional, a pressão espiritual, todos aqueles demônios ali, contando com aquilo, vai morrer. O diabo só não contava que ele ia ressuscitar. Só não contava com isso. Então, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isto de mim, de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? Tipo assim, eu tenho contato com judeu para ter conversa com judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? O que você fez, Jesus? Respondeu Jesus. Aí Jesus agora vai na veia. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, os anjos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Aí Pilatos dá uma travada na cabeça. Esse homem, todo machucado, todo arrebentado. E aí, pode vir isso. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. A cabeça de Pilatos ficou pirada. Então você é rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei.
Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos nessa hora já estava maluco, porque a esposa de Pilatos disse para ele assim, tem um outro evangelho que vai falar sobre isso, que teve um sonho com Jesus, falou assim, não se envolva com esse homem, eu tive um sonho com ele, não se envolva. Por isso Pilatos lava as mãos. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Nessa hora, irmão Sebastião, Pilatos já estava com a cabeça toda em parafuso. O que é a verdade? Que conversa é essa? Você não é um preso normal, você não é uma pessoa normal. Que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus. Vocês estão entendendo a narrativa? Vai, volta para cá, conversa ali, entrega de novo, pergunta de novo. Tornou a ir ter com os judeus e diz, não acho nele crime algum. O senhor não cometeu crime algum. Mas vós, aí Pilatos falou o quê? Eu vou deixar esse povo resolver. E eu não vou entrar nesse negócio não. Mas vós, não nós, vós, tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Ou seja, eu solto alguém que vocês querem. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Só um detalhe. Foi domingo que eu preguei, domingo de Ramos, né? Quando Jesus entra em Jerusalém, eles colocam ramos, por isso chama domingo de Ramos. Para o jumentinho passar com Jesus montado, é claro, colocam as roupas ali para Jesus passar, e aquele povo gritava, Hosana. Aquele povo gritava, cuida de nós, sara-nos, nos salva, bendito que vem em nome do Senhor. Esse povo gritou no domingo passado. Em menos de uma semana, na sexta-feira, esse povo estava gritando, Barrabás. Cuidado com quem fica aí batendo o seu ombro, te rodeando, ó. Hoje está te elogiando, daqui menos de uma semana, está gritando seu nome para os inimigos. Meu irmão, você imagina a festa, o domingo de Ramos, aquela coisa toda, Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Meu Deus, que coisa tremenda, parou a cidade para ver Jesus entrar. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Esse mesmo povo, em menos de uma semana, que dizia, bendito que vem em nome do Senhor, agora grita Barrabás. E você está aí confiando nos outros. Vai confiando, meu irmão. Confiar em Deus. Confie em Deus. Porque talvez a pessoa que hoje está aí alisando, fazendo carinho em você, é a mesma que vai te apunhalar daqui menos de uma semana. Quem poderia, imagina a cena se você morasse em Jerusalém, aquela festança toda no domingo de Ramos, quem é que poderia imaginar que menos de uma semana, alguém ia gritar, crucificam? Não, solta Barrabás, ele não, a mesma multidão. Naquela multidão tinham pessoas que tinham sido curadas por ele, pessoas que viram o poder e a glória dele. Tem pessoas que são assim, a gente ajuda, a gente estende a mão, a gente faz até o que não pode. De menos de uma semana, elas estão apunhalando a gente pelas costas. É verdade ou mentira? E a gente estuda, sabe por que a gente não aprende? Porque a gente lê a Bíblia. Você não tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que estudar. Eu estou tentando ir aqui no versículo por versículo, claro que poderia aprofundar, mas como não é um estudo, né? A paz do Senhor Elias, Deus abençoe. Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. A mesma boca que diz, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, é a mesma boca que diz, Barrabás. Toma cuidado. E Barrabás era um salteador, pode ver. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e fez o que com Jesus? Mandou dar uma surra nele. Pilatos diz, eu não vejo crime nesse homem. Alguém falou, tem que fazer alguma coisa, pelo menos um couro nele, para ver se esse povo fica mais, né? E mandou açoitar a Jesus. Pode ir no 2 nisso. E os soldados, gente, eu queria que você imaginasse a humilhação. A humilhação. Manda Jesus para cá, manda Jesus para lá, bate de Jesus. Agora pegaram Jesus, deram um couro em Jesus com aqueles chicotes.
E um detalhe, soldado romano era um dos mais fortes, viu? Não tinha menos que 1,90 m. E eram uns caras muito fortes. Imagina a chicotada pegando. Alguns estudos teológicos dizem que dava para ver até órgãos internos. Do tanto que ele apanhou muito. E os soldados agora teceram uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça. Olha a humilhação. Você é rei? Então todo rei tem que ter uma coroa. Toma a coroa. Diz que os espinhos entravam assim, ó. E lhe vestiram de roupa púrpura, ou seja, um manto vermelho. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe aqui. Jogaram um manto sobre Jesus. Jesus estava todo ensanguentado, todo machucado. Quem já puxou uma casquinha de machucado? Quem já puxou como é que fala aqui? Um band-aid, uma gás, né? Que tem, e puxa o machucado assim, não dói? Não dá aquela dor? Agora imagina o corpo inteirinho daquele jeito. Vocês acham mesmo que eles puxaram o manto de Jesus com carinho? Ele sabia que ia secar em cima do sangue. Jesus passou todo tipo de flagelo, se você pensar. Como ser humano, ele pode ter feito xixi nas pernas, no corpo. Até dor de barriga, arrebentaram com ele. Ele estava num corpo humano, não se esqueçam disso. E a gente, o que nós temos feito por eles? O que nós temos dedicado para a obra deles? Será que estamos deixando que ele nos use como instrumento realmente da vontade dele? Ah, é muito difícil. Difícil é o que Jesus passou. Isso aqui é uma fichinha. Queria ficar no lugar de Jesus? Difícil. Os discípulos depois, como morreram todos eles. E diziam, olha para você ver, colocaram a espinha, a coroa de espinho nele, colocaram um manto vermelho nele, e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Agora, ele já estava todo machucado, cara, todo sangrando, e viam aqueles soldados, um batia, o outro batia, bofetadas, Fabiano, bofetadas. Não foi uma cosquinha, não, pancada. O tanto de sangue que ele já tinha perdido. Então Pilatos saiu outra vez fora. Que agonia esse negócio foi durando. Saiu da noite para o dia, foi durando muito tempo. E Jesus ali, mas ele sabia, o terceiro dia vai chegar. Ah, mas vai chegar. E o diabo olhando e pensando, acabei com quem ia pisar na minha cabeça. E aí, vai pisar na minha cabeça ou não vai? Pisa agora. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis que aqui vos trago fora, para que saibais, eu continuo, não achando nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem. Imagina a cena agora. Imagina a cena agora. Jesus todo humanamente impotente. Parecia ser um dia de derrota. Imagina os discípulos agora dissiparam, pensando, acabou tudo. Foram 3 anos e meio de glória, de poder, de unção, e tudo está acabado. Pessoas que ainda se mantinham fiéis a Jesus, acabou tudo. Olha como é que está o mestre. Está todo destruído. Então aquele dia era um dia de dor, porque Jesus foi traído, humilhado, espancado, crucificado. Que prova, que luta. Isso sim é prova, isso sim é luta. Então aos olhos humanos, acabou. Mas no reino de Deus, o que parece derrota é estratégia de vitória. Dá para você dar um glória aí? O reino de Deus, o que parece derrota é estratégia de vitória. Meu irmão, a mente de Jesus não ficava vaga nem um minuto. Ele sabia cada milésimo de segundo que estava preparado para ele. Ele já tinha estratégia. Aliás, ninguém toma a minha vida, eu dou a minha vida. Ele já sabia de tudo isso. Como tudo que está acontecendo nos dias de hoje, ele também já sabia. Vocês estão entendendo?
Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o. De novo, porque eu nenhum crime acho nele. Terceira vez. Responderam os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E agora? Se eu mato esse homem, eu vou arrumar problema com o outro. E que talvez arrumar problema com Deus também. Porque agora Pilatos já não sabia que a mulher dele tinha sonhado. Imagina a cabeça desse homem, estava na mão dele decidir, né? Agora, olha para você ver, gente. Se não dá uma agonia um negócio desse. E entrou outra vez, terceira vez, na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Pilatos falou: deixa eu te falar, você está quase morrendo, os caras estão querendo te matar. E eu sou o cara que tem poder para te soltar ou para autorizar essa crucificação. Nessa hora Jesus responde. Sabe o que eu imagino? Jesus todo ensanguentado, com aquela coisa de espinho na cabeça, com aquele manto vermelho ali, todo machucado. O olho aberto, meio fechado, todo, né? Tomou tanto tapa, soco. E ele levanta a cabeça e olha nos olhos de Pilatos. Porque olhar no olho de Jesus, olhando no seu olho, você não aguenta não. Pilatos travou. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Meu irmão, eu gosto desse negócio, pastor, umas 300 mil vezes. Porque, sabe qual é a tradução disso aqui? Ô Pilatos, deixa eu te dizer uma coisinha aqui. Você está achando que você tem poder? Quem te dá esse poder sobre a minha vida sou eu. Eu sou Deus. É eu que estou autorizando você a fazer isso aí, rapaz. Se eu não quisesse esse circo todo aqui, não estava acontecendo, não. Esse pessoal aí me condenando, não estava acontecendo nada. Mas, se de cima não te fosse dado, poder você não teria contra mim. Agora Jesus faz um mas aqui, ó. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quem entregou Jesus para Pilatos? O sacerdote. Todo mundo fala assim: foi Judas. Não. Judas entregou para o sacerdote. Mas o sacerdote entregou. E a responsabilidade era grande, né, pastor Livaldo? Porque o sacerdote era para ter comunhão com Deus. Ainda que Jesus tinha que morrer, meu irmão, nada fica impune, não. Aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Aí entra aqui uma discussão antiga no meu evangelho. Tem pecado maior e pecado menor? Tem consequência. Pecado é pecado, mas consequência, Jesus estava dizendo, a consequência deles vai ser maior. Desde então Pilatos tentou de tudo. Vamos soltar esse homem, gente. Deve ter pego, tem os conselheiros aí do governador. O que eu faço? Solta esse homem. Solta, está dando muita confusão, não estou sentindo bem com isso. Imagina o plano espiritual como é que estava. Então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus, que no domingo de Ramos, semana passada, estava gritando: bendito que vem em nome do Senhor. Clamavam dizendo: se solta este, não és amigo de César. Aí colocou Pilatos contra a parede. Porque se César ficar sabendo um negócio desse, pastor Livaldo, que alguém está dizendo rei no lugar dele, corta a cabeça na hora. Então, se você solta este, não és amigo de César. Porque qualquer um que se faz rei é contra César. Meu irmão, está parecendo alguns crentes do dia de hoje. Na hora de querer mostrar aquilo que quer fazer, usa até o diabo, até o que é errado. Fica até do lado de quem não presta. Ficar do lado de César agora. César estava oprimindo o povo de Israel. Agora eles ficaram: não, você não é amigo de César. Quem se faz rei é contra César. Ou seja, nós somos amigos de César. Porque nós não aceitamos isso aí, ó. E você, governador, vai ser contra César? Aí Pilatos agora, ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstratos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa.
E quase a hora sexta, se não me engano, 3 horas da tarde, né? 3 horas, pastor Ivaldo? 3 horas, é porque foi Jesus morreu 3 horas. Disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. De novo, lá vai Pilatos. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Meu irmão, isso aqui tem não é só um simbolismo, não. Tem uma conotação forte demais, porque Jesus é o rei dos reis. E os judeus disseram, pastor Ivaldo. E eu não posso falar aqui, porque o que eu falar aqui vai ser pior. A consequência desse ato que ele disse. Você sabe, né? Exatamente. Que caia sobre nós, os nossos filhos, o sangue desse homem. Eu não posso falar que eu tenho transmitido. Aleluia. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Agora eles assumiram quem é o rei deles. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Aleluia. Meu irmão, é imprescindível você entender uma coisa aqui. Jesus não se perdeu, ele se entregou. Ele levou as nossas dores. Ele morreu por mim e por você. Entenda isso. Toda essa humilhação, ele carregou a nossa culpa. Ele assumiu a nossa condenação. O condenado era Barrabás, mas ele assumiu a condenação no lugar de Barrabás. O condenado sou eu, é você, mas ele assumiu a condenação no nosso lugar. Porque a humanidade, para você entender, estava separada de Deus. Jesus reconciliou a humanidade com Deus. Por isso, a todos quanto receberam, ou seja, aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Só é filho de Deus quem aceita Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Nós éramos criaturas, mas quando entregamos a nossa vida, passamos a ser filhos de Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Ele pagou o preço. Na cruz não foi só sofrimento físico. Jesus enfrentou o inferno. E levando ele às costas, meu irmão, fala sério. A gente está numa gripe. Eu estou saindo de uma gripe agora, estou cansado até de usar o microfone aqui. Ó. A gente está. Imagina apanhar como apanhou. Não dormiu, já veio da noite anterior. Sangue descendo direto, todo rasgado. Você sabe quanto pesava essa cruz? Desidratado. Interessante isso, pastor. Desidratado. A cruz pesava quase 80 quilos. E colocaram em Jerusalém, de dia é quente, meu irmão. Colocaram Jesus para arrastar a cruz para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, lá no monte chamado Caveira. Ele tinha que passar naquelas vielas de Jerusalém, com a cruz nas costas, todo debilitado. Já estava tudo machucado. Imagina aquela madeira pesada encostando, e ele arrastando aquilo, como diz o pastor Nivaldo, desidratado. Tem que lembrar desses detalhes. Ele estava no corpo humano, e ele arrastando a cruz pelas ruas de Jerusalém. E aqueles que gritaram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor no domingo de Ramos, agora estão zombando dele nas ruas de Jerusalém. A maioria está zombando dele nas ruas de Jerusalém. Então levaram para esse monte Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E muitos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo à cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim, para ficar bem definido: Jesus, rei dos judeus. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus. Mas ele disse, eles disseram assim: não escreva rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Ele é o rei dos judeus. Não tem conversa. Meu irmão,
Agora, ali começa um processo, os soldados começam a pegar as vestes de Jesus, começaram a tirar sorte para quem pegava a túnica. Era uma túnica cara, porque era uma túnica tecida de alta a baixo e não tinha costura. Então era coisa cara para a época, né? E, enfim, repartiram entre si, porque está escrito: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Interessante que Jesus é extremamente organizado em tudo. Ele usou uma serva dele para ele vir nessa terra, Maria. Maria não faz nada por nenhum de nós. Ela foi o instrumento usado para Jesus vir na terra. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem amava, João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu Jesus na cruz, preocupado em quem ia cuidar de Maria. Porque eu vou te dizer uma coisa: Deus não fica devendo nada para ninguém. Honrou a Deus, vai ser honrado. Ele não largou a Maria lá não, pastor Nivaldo, agora você vira aí, ó. Ele era o mais velho dos filhos. Então ele pega João e fala assim: João, tá vendo aí, ó? Ele fala com ela, né? Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O que Jesus estava dizendo? A partir de agora você cuida dela. Eu cuidei até agora. Agora você cuida dela. Porque Deus não deve nada para ninguém. Tudo que é que a gente fala aqui, né? Aquilo que eu faço acontecer no altar, seja nesse altar, seja nesse altar aqui, Deus faz acontecer na minha vida. A dor de Maria era um negócio, quem é mãe aí vai entender. Ela viu o filho, ela gerou o filho, não tem jeito. Para ela não era Deus, era o filho dela. Um ser humano morrendo ali, rasgado, machucado. E Jesus na cruz, preocupado com essas coisas, tomando providência. Aí ele diz assim: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. São estudos, tá? Estudos. De onde veio essa esponja? Sabe como é que era o banheiro na época? Às vezes eu pego uns estudos lá, mostrando para minha esposa, misericórdia, não quero voltar no tempo de jeito nenhum. Sabe como é que era o banheiro na época? Os buraquinhos aqui. Um sentado do lado do outro. E aquilo descia para a água ali, né? E ia embora. Mas não tinha papel higiênico. Sabe o que eles usavam nisso? Aí levantava, tinha uma esponja naquela água, eles usavam, né? Exatamente. O vinagre é para ser tipo antisséptico, né, pastor Nivaldo? Usava aquela esponja para fazer a limpeza e voltava com a esponja para dentro do balde lá, do negócio lá. Não é muita coincidência, não? Tinha vinagre naquele balde, naquela coisa lá, para fazer a higiene. E quando Jesus toma o vinagre, ele diz: está consumado. Eles colocam na boca dele, Jesus passou todo tipo de humilhação. É porque, sabe o que acontece? Nunca o Espírito Santo mandou ler a Bíblia, mandou estudar. Quando você estuda a Bíblia, e hoje está tão fácil, gente. Antes eu lembro que tinha que pegar uns 2, 3 livros, mais uma Bíblia de estudo. Hoje você vai no Google, você vai na IA e pergunta sobre a esponja, sobre isso, sobre aquilo. Te dá um estudo ali, aí você vai, pega a sua Bíblia, vai nos versículos, estuda. Gente, eu não estou dizendo que a esponja era a mesma, mas tudo indica que sim. Porque só tinha essa finalidade. Jesus agora na cruz, todo ensanguentado, ainda só com a esponja suja na boca dele. E ele, né? Aí ele diz, depois dessa humilhação, ele diz: está consumado. Então Jesus aqui enfrenta cadeias espirituais, ele vence principados e potestades, porque entenda, aquilo que te prende hoje já foi vencido na cruz. Ele já venceu na cruz aquilo que te prende hoje.
Não abra sua boca para murmurar, não abra sua boca para reclamar. Diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus é grande, vai passar, já passou essa situação e eu já venci em nome de Jesus. Então ele começa o processo lá no Jardim do Éden, Gênesis 3,15. Depois ele vem, através de Maria, ele cumpre o ministério dele, e agora sim ele diz: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A Bíblia diz assim: que tu és pó, e ao pó voltarás. A Bíblia diz que o pó volta para o pó, e o Espírito volta para Deus que o deu. Mas como Jesus é Deus, ele tem o controle do Espírito dele. E daí para frente é para domingo, né? Ele humilha publicamente principados e potestades. Ele desce as partes baixas. Uns não acreditam, mas eu acredito conforme está na Bíblia. Ele entregou o Espírito. Quando Jesus disse: meu irmão, está consumado, ele estava declarando o fim da condenação sobre a nossa vida, o fim da separação entre o ser humano e Deus. Nesse momento, isso é provado pela ciência, hein? Houve um eclipse total, e terremotos, pastor Ivaldo, terremotos, e muitos túmulos se abriram, e homens e mulheres de Deus ressuscitaram. E dentro do templo onde estava o sumo sacerdote, o véu se rasgou, e o terremoto balançou o templo. Pode passar isso, acho que. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas, porque quando a pessoa demorava a morrer, eles quebravam a perna, que aí morria mais rápido, né? Pode passar isso. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, porque a Bíblia diz em Salmos: nenhum dos seus ossos será quebrado. É forte, né? Forte demais, né? Contudo, para ter certeza, porque tem um superior acima do soldado, você tem certeza que morreu mesmo, não vai quebrar as pernas? Um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu, o soldado que furou, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, né? João estava ali também, e eu entendo que é o soldado que na hora que ele cutuca aquela água com sangue em cima dele, tá? E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra escritura. Ah, meu irmão, isso aqui é forte demais. É por isso que você não pode ler a Bíblia. Hoje eu fiz questão de ir versículo por versículo, para você entender melhor. Olha só, irmão Marcos, isso é muito forte. E novamente diz outra escritura: verão aquele que traspassaram. É forte. Meu irmão, é muito forte. Sabe o que está dizendo aqui? Aqueles que bateram em Jesus, Pilatos, todos eles, aliás, todos que, todo ser humano, desde o início até agora, até o dia que foi, todos vão ter que se ajoelhar diante de Jesus. Você sabe quem é que não vai se ajoelhar diante de Jesus no último dia? A igreja. Porque no último dia tem que ajoelhar diante de Jesus e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Como nós já fazemos isso todos os dias, nós declaramos que Ele é o nosso Senhor, a Bíblia diz que nós vamos voltar com Ele para julgar os anjos. É muito forte. É muito forte. E como Jesus é todo organizado, desde Gênesis até o Apocalipse, você não vê em uma parte Jesus falando com os discípulos assim: olha, e já deixa avisado sobre o meu velório, né, onde eu vou ser enterrado. Você vê alguma coisa disso na Bíblia? Não. Mas depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus.
E foi também Nicodemos, lembra? Um dos principais da sinagoga? Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus. Você não está entendendo aqui, agora é o Nicodemos, um dos principais lá, pastor Nicolau, que agora pega o corpo de Jesus, junto com José de Arimateia, que era um homem milionário, está entendendo? Eles trataram, boa noite, irmã Jacira, Deus abençoe a senhora, a paz. Eles agora pegam o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é o costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no outro um sepulcro novo. Depois fala que Jesus não gosta de coisa boa. Para entrar em Jerusalém, um jumentinho 0. Para ser enterrado, uma sepultura 0 quilômetros. Ah, meu irmão, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. E agora é para domingo. Meu irmão, você sabe quanto que hoje, nos dias de hoje, quanto ia custar esse sepultamento de Jesus aí? Mais de 400 mil reais. Pelo terreno, pela localização, mais de 400 mil reais. E a gente pede oferta na igreja e o povo chora, nem isso. E José de Arimateia era um homem rico e era discípulo de Jesus. Então ele contribuía com o ministério de Jesus. Meu irmão, seja um... Sabe o que eu acho interessante com Jesus? Ele faz referência da mulher com 2 moedas. Pobre, não tinha nada. Você acha que essa mulher passou necessidade na vida dela? Não. Porque ele fala, essa mulher deu tudo. Mas ele também faz referência a Maria Madalena e outras mulheres que tinham dinheiro e mantinham o ministério dele. É só você estudar a Bíblia. E ele também faz referência a José de Arimateia, que tinha dinheiro. Você acha que ele conversou no particular com a Arimateia? Vem cá, eu vou morrer, você dá um jeito de me enterrar aí, tá? Não tem isso não. É o Espírito Santo conduzindo tudo. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos entender que Ele está pelejando por nós. Nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor peleja por vós. Meu irmão, minha irmã. Então, eu quero dizer o seguinte: Jesus venceu na cruz. Você não nasceu para viver preso. Você não foi chamado para viver derrotado. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você não precisa carregar aquilo que Ele já levou. Mas você era barra pesada no passado, né? Paulo falava, dos pecadores do quais eu sou o pior. Mas Ele levou, a Bíblia diz que Ele lançou os nossos pecados no mar de esquecimento. E lá na cruz do Calvário, Ele levou os meus pecados e os seus pecados. Pastor, mas eu fui papá virado. Eu sei como é que é, eu também fui. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Pode ter certeza, quem teve uma vida meio louca, né, pastor Ivaldo? Aí atrás, hoje é mais cobrado de quem teve uma vida mais certinha. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Porque o Senhor falou com Ananias assim, ó, esse tal de Paulo aí vai saber o quanto custa sofrer pelo meu nome. Isso ninguém quer falar. Servir a Jesus é renúncia. Servir a Jesus, muitas vezes é lágrima, meu irmão. Entendeu? Então, nada pode nos separar. E nada pode nos separar do amor de Deus, e nada pode nos parar. Porque não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós precisamos ser mais ousados na nossa fé. Precisamos ser mais agressivos na nossa fé. Não com outras pessoas, com a gente mesmo. O diabo, com um pensamentozinho pequeno, consegue levar a gente na conversa. Realmente é difícil mesmo. A igreja está difícil, minha casa está difícil, está tudo difícil. Não vai dar certo mesmo. Eu já estou pensando em outra coisa, não sei o quê. Não, meu irmão, não. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus passou por tudo isso e não parou. Ele foi até o final. Vá até o final, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então hoje é dia de largar o peso.
Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de viver o que Jesus conquistou. Hoje é dia de uma reflexão profunda. Que toda prisão, levanta sua mão direita, que toda prisão caia em nome de Jesus. Que toda opressão cesse em nome de Jesus. Foi no Getsemane que começou. Pode ficar de pé, por favor. Foi no Getsemane. Põe aquele vídeo, tá isso? Que começou, Jesus começou a suar gotas de sangue. Tem até um nome pela ciência, eu esqueci o nome, se o pastor Anivaldo souber, pode falar. Quando a pessoa fica muito, estoura um vaso, pequenos vasos aqui, ó, de sangue mesmo. Tem um nome aqui. Eu também esqueci o nome. Sai pelos poros, Quando a pessoa fica em grande aflição. Jesus estava em grande aflição. Porque para um judeu orar 3 vezes, e ele pediu ao Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas não era a cruz,